Quando nos deparamos com problemas, por que sempre decidimos proteger nossos interesses pessoais? Para proteger a nós mesmos, até ignoramos nossa consciência, mentimos e trapaceamos. Que caráter corrupto controla o nosso impulso de autopreservação? Quais são as consequências se não nos arrependermos e mudarmos? Como devemos entender e resolver isso de acordo com a verdade nas palavras de Deus? Por favor, assista ao testemunho As Consequências da Autopreservação. A irmã Gwen foi transferida para acompanhar o trabalho da nossa igreja em 2019. Eu a tinha conhecido 2 anos antes. E ao interagir com ela, dessa vez ela estava exatamente igual. Nas reuniões, ela sempre compartilhava doutrina e não o entendimento das palavras de Deus. Quando via os outros com problemas no trabalho, ela não comungava para resolver as coisas, apenas repreendia. Isso não dava aos irmãos uma senda de prática, só os reprimia. Quando alguns não conseguiam mudar seus estados negativos de imediato, a irmã Gwen os repreendia. Deixava os irmãos constrangidos e alguns perdiam a confiança para cumprir um dever. Ela fazia drama sobre como tinha desistido de emprego e família, sofrido e pago um preço. E muitos membros mais novos da igreja que careciam de discernimento a admiravam muito. Nessa época, o trabalho da igreja não estava indo bem e os irmãos não estavam em bons estados. Mais tarde, descobri que a diaconisa ali não estava assumindo um fardo no dever, nem fazendo o trabalho prático. Não mudou após comunhão e crítica, ficou negativa e resistiu. Isso atrasava o nosso trabalho, ela precisava ser substituída. Conversei com a irmã Gwen sobre esses problemas. E ela achou difícil encontrar um bom candidato para o cargo e insistiu em não substituí-la. Ela até me perguntou enfática. Desde que descobriu os problemas dela, quantas vezes tentou ajudá-la com amor? Você cumpriu o seu dever? Não seja tão arrogante. Olhe para o potencial das pessoas. Isso não é lidar com as coisas de acordo com os princípios. Sim, a ajuda amorosa é para pessoas que aceitam a verdade. Alguém que não aceita comunhão e mudança deve ser substituído imediatamente. Claro. No início, eu insisti no meu ponto de vista, mas a irmã Gwen se recusou a concordar, o que me deixou ansiosa, e nós começamos a discutir. Alguns outros irmãos presentes me aconselharam a não querer ter a última palavra. E eu me senti um pouco constrangida. Ninguém tinha discernimento daquilo que ela dizia. Então, se eu insistisse em dispensar a irmã Lee, eles poderiam dizer que eu era arrogante e teimosa, que eu interrompia o trabalho da igreja. Diante disso, eu fiquei calada. Quando você considera seus interesses, é difícil defender os princípios da verdade. Você está certa. Depois, devíamos eleger um líder superior. E pediram que sugeríssemos candidatos aptos. Alguns dos irmãos queriam sugerir a irmã Gwen. Eu pensei que ela tendia a fazer as coisas do jeito dela, sem buscar os princípios, e que só falava de doutrina. E não resolvia os problemas práticos dos outros. Ela não era boa candidata. Sim. Eu devia comungar para o discernimento dos outros. Ótimo. Mas a irmã Gwen e eu tivemos um conflito sobre a substituição da diaconisa. E os outros achavam que eu queria vencer. Se eu dissesse que a irmã Gwen não era uma boa candidata agora, eles diriam que eu estava usando essa chance para me vingar dela e impedi-la. Pensei, ótimo, menos problemas. Eles podem eleger a irmã Gwen se quiserem. Basta eu não votar nela. Mas na hora de escrever as avaliações, fiquei preocupada. Todos tinham coisas boas a dizer sobre ela. E se eu fosse sincera, a líder saberia que eu estava ciente de que ela não era uma boa candidata, mas que eu não estava comungando a verdade, sugerindo candidatos alinhados com os princípios. A líder diria que eu não estava defendendo o trabalho da igreja. Ela ia parar de me treinar. Eu estava entre a cruz e a espada. Então, eu decidi seguir o fluxo. E na minha avaliação, só escrevi sobre os aspectos positivos da irmã Gwen. E sem sinceridade, disse que ela buscava a verdade, tinha humanidade e era amorosa.
E quando via corrupção em nós, encontrava palavras de Deus relevantes para nos ajudar. Isso foi uma avaliação falsa. Na verdade, eleger um candidato inapto como líder pode prejudicar o trabalho da igreja. Sim. Mas na época, eu só considerava meus interesses. Eu não dava muito valor. Eu me agarrava à minha ideia de sorte. Com tantos candidatos, era improvável que ela fosse eleita. Se não fosse eleita, a minha avaliação falsa não viria à tona. As pessoas podem não ver, mas Deus vê tudo. Ele vê. Depois de escrever a avaliação, senti que desanimei e a minha consciência me acusou. Depois, quando li as palavras de Deus, eu não ganhava esclarecimento. E o meu dever me esgotava. Mas eu não refleti sobre mim mesma. Mais tarde, eu soube que a irmã Guan foi eleita como líder superior. Fiquei chocada e me senti muito incomodada. As pessoas foram enganadas pelas avaliações positivas? Mas eu não tinha coragem para contar a verdade à líder. E me consolei dizendo que se a irmã Guan não fosse apta para a liderança, Deus iria expô-la. Foi o que pensei, mas continuei me sentindo incomodada. Um mês depois, uma líder pediu por carta que escrevêssemos avaliações sobre a irmã Guan novamente. Entendi que provavelmente tinham surgido problemas no dever dela, como líder superior. Fiquei com medo e vi que a líder citava algumas das palavras de Deus. Deus Todo-Poderoso diz: siga o caminho de Deus. A que se refere o caminho de Deus? A temer a Deus e evitar o mal. E o que é temer a Deus e evitar o mal? Quando você faz sua avaliação de alguém, por exemplo, isso está relacionado a temer a Deus e evitar o mal. Como você o avalia? Devemos ser honestos, justos e imparciais, e nossas palavras não devem se basear em emoção. Quando você diz exatamente o que pensa e exatamente o que viu, você está sendo honesto. E, acima de tudo, a prática de ser honesto significa seguir o caminho de Deus. Isso é o que Deus ensina às pessoas. Esse é o caminho de Deus. Qual é o caminho de Deus? Temer a Deus e evitar o mal. Ser honesto faz parte de temer a Deus e evitar o mal? E é seguir o caminho de Deus? Sim. Se você não é honesto, o que você viu, o que você pensa, não é igual ao que sai da sua boca. Alguém lhe pergunta: qual é a sua opinião sobre essa pessoa? Ela assume responsabilidade pelo trabalho da igreja? E você responde: ela é muito boa. Ela assume mais responsabilidade do que eu. Seu calibre é melhor do que o meu. E sua humanidade também é boa. Ela é madura e estável. Mas é isso que você está pensando no seu coração? O que você está realmente pensando é que, embora essa pessoa tenha calibre, ela não é confiável, é bem astuta e muito calculista. Isso é o que você está realmente pensando em sua mente. Mas quando chega a hora de falar, ocorre a você que não posso dizer a verdade, não devo ofender ninguém. Então, rapidamente, você diz algo diferente. Escolhe coisas legais para dizer sobre a pessoa. E nada daquilo que você diz é o que você realmente pensa. É tudo mentira e hipocrisia. Isso indica que você segue o caminho de Deus? Não. Você seguiu a senda de Satanás, a senda dos demônios. Qual é o caminho de Deus? É a verdade. É a base do comportamento das pessoas. É o caminho de temer a Deus e evitar o mal. Embora você fale a outra pessoa, Deus também está ouvindo. E observando o seu coração, Ele está escrutinizando o seu coração. As pessoas ouvem o que você diz, mas Deus escrutiniza o seu coração.
As pessoas são capazes de escrutinizar o coração do homem? Na melhor das hipóteses, as pessoas podem ver que você não está dizendo a verdade. Elas conseguem ver o que está na superfície. Somente Deus pode ver as profundezas do seu coração. Somente Deus pode ver o que você está pensando, o que está planejando, os pequenos esquemas que você tem dentro do seu coração, os modos traiçoeiros, os pensamentos desonestos. E vendo que você não está dizendo a verdade, qual é a opinião de Deus sobre você? Qual é a avaliação que Ele faz de você? Que nisso você não seguiu o caminho de Deus, porque você não disse a verdade. Se você estivesse praticando de acordo com as exigências de Deus, você deveria ter dito a verdade. Ela é uma pessoa com calibre, mas é inconfiável. Não importa se essa avaliação é objetiva ou correta, ela teria vindo do coração e teria sido verdadeira. É o ponto de vista, a posição que você deveria ter expressado. Mas você não fez isso. Então você estava seguindo o caminho de Deus? Não. Se você não disse a verdade, teria adiantado você ressaltar que você está seguindo o caminho de Deus e satisfazendo a Deus? Deus prestaria atenção na sua gritaria? Deus prestaria atenção em como você grita, quão alto você grita ou quão forte é a sua vontade? Ele prestaria atenção em quantas vezes você grita? Ele não prestaria. Deus vê se você pratica a verdade, o que você escolhe e como você pratica a verdade quando eventos o acometem. Se a sua escolha for manter relacionamentos, manter seus interesses e sua imagem, e for totalmente para a autopreservação, Deus verá que esses são o seu ponto de vista e a sua atitude quando um evento o acomete. E Ele fará uma avaliação sua. Ele dirá que você não é alguém que segue o caminho dele. Amém. Amém. As palavras de Deus despertaram sentimentos em mim. Eu nunca tinha tratado avaliações como algo muito importante, nem buscado as verdades que eu devia praticar nessa questão. Eu nunca pensei em se eu mostrava ter motivações incorretas ou corrupção ao escrever a avaliação. Se eu estava tendo reverência a Deus e avaliando-a objetivamente. A essa altura eu entendi que escrever uma avaliação tem a ver com se alguém teme a Deus, se defende o trabalho da igreja. Deus não se importa com quantos anos somos crentes, quanto sacrificamos, ou quão eloquentes somos. Ele olha as escolhas que fazemos, o que fazemos quando nos deparamos com problemas. Estávamos elegendo um líder superior, o que envolvia o trabalho de várias igrejas e a entrada na vida dos irmãos. Escrever uma avaliação injusta com palavras falsas podia enganar as pessoas. E eleger uma pessoa inadequada podia interromper o trabalho da igreja, prejudicando a entrada na vida dos irmãos. Isso mesmo. Eu sabia que a irmã Guan não era uma boa candidata para a liderança superior. Mas, a fim de manter status e nome, temendo que os outros dissessem que eu estava me vingando dela, eu não disse nada. Eu poderia ter escrito uma avaliação honesta e relatado as circunstâncias reais da irmã Guan. Mas eu temia que a líder dissesse que eu tinha discernimento, mas não o compartilhava com os outros, que eu não defendia o trabalho da igreja. E isso impactaria minha imagem perante ela. Então, recorri a meios astutos. Escrevi coisas na minha avaliação que contradiziam os fatos. Descrevi a irmã Guan como alguém que busca a verdade e faz trabalho real. O que escrevi não foi genuíno. E eu fui tão escorregadia e astuta. Deus exige que sejamos honestos, falemos de acordo com os fatos e corretamente. Mas menti num assunto importante como eleger um líder. Eu não tinha reverência por Deus. Eu vivia uma natureza satânica e demoníaca. O diabo começou assim, mentindo. Eu estava contrariando os fatos, mentindo, e isso era uma natureza demoníaca.
Eu não considerei o trabalho da igreja e escrevi uma avaliação que violava os fatos, enganando os irmãos que elegeram a pessoa errada. Isso foi enganar a Deus e ofender o seu caráter. Foi sim. Perceber isso foi assustador para mim. Mais tarde, li as palavras de Deus. Quando a verdade se tornar vida em você, quando você vir alguém blasfemar contra Deus sem reverência, que é descuidado no seu dever, ou interrompe e interfere no trabalho da igreja, você responderá de acordo com os princípios da verdade e poderá identificá-lo e expô-lo quando necessário. Se a verdade não se tornar sua vida e você ainda viver em seu caráter satânico, ao descobrir pessoas perversas que perturbam o trabalho da igreja, você fará vista grossa e se fingirá de surdo. Você as ignorará, sem ser repreendido por sua consciência. Você achará que o fato de alguém perturbar o trabalho da igreja nada tem a ver com você. Não importa quanto o trabalho da igreja e os interesses da casa de Deus sofram. Você não se importa, não intervém, nem se sente culpado. O que faz de você alguém que não tem consciência? Nem senso, um incrédulo, um servidor. Você come o que é de Deus, bebe o que é de Deus e desfruta tudo o que vem de Deus. Mas acha que qualquer dano aos interesses da casa de Deus não está relacionado a você. O que faz de você um traidor, que morde a mão que o alimenta. Se você não protege os interesses da igreja, você é mesmo humano? Isso é um demônio que se insinuou na igreja. Você finge acreditar em Deus, finge ser um escolhido e quer se aproveitar da casa de Deus. Você não vive a vida de um ser humano e é claramente um dos incrédulos. Amém. Amém. Essa revelação das palavras de Deus foi pungente. Eu era o traidor do qual Deus falava. Eu lia as palavras de Deus, desfrutando de todo o seu sustento, mas não estava defendendo o trabalho da igreja. Em vez disso, estava agindo em nome dos meus interesses. Não praticava verdades que eu conhecia muito bem, o que acabou levando os outros a eleger uma falsa líder. Isso não era prejudicar o trabalho da igreja e os outros irmãos? Era Sim. assim. Quanto mais pensava nisso, mais me odiava por ser astuta e vil. Eu só queria me proteger, não o trabalho da igreja. Eu não era uma crente verdadeira. Senti-me abalada em meu espírito. Não era esclarecida pelas palavras de Deus e era ineficaz no meu dever. Deus escondia sua face de mim. Se eu continuasse sendo uma traidora impenitente, eu seria excluída por Deus. Sim. Senti o caráter justo de Deus, que não tolera nenhuma ofensa humana. E eu me odiei por não praticar a verdade. Então orei a Deus, pronta para me arrepender e praticar a verdade, para compensar a minha transgressão. Graças a Graças Deus. a Deus. E o que você fez depois disso? Li as palavras de Deus. Para todos que cumprem seu dever, seja qual for o seu conhecimento da verdade, a prática mais simples para entrar na realidade da verdade é pensar nos interesses da casa de Deus em tudo. E abrir mão de desejos egoístas, intenções individuais, motivos, orgulho e status. Priorize os interesses da casa de Deus. Isso é o mínimo que se deve fazer. Se uma pessoa que cumpre seu dever não consegue nem fazer isso, como pode dizer que cumpre seu dever? Isso não é cumprir o dever. Você deve priorizar os interesses da casa de Deus, considerar a vontade de Deus e considerar o trabalho da igreja. E colocar essas coisas acima de tudo. Só então você pode considerar a estabilidade de seu status, ou como os outros o veem. Vocês não acham que isso fica um pouco mais fácil quando o dividem nesses passos e fazem algumas concessões? Se praticar assim por algum tempo, você vai achar que satisfazer a Deus não é difícil. Você também será capaz de cumprir suas responsabilidades, deveres e obrigações. Deixar de lado seus motivos e desejos egoístas, considerar a vontade de Deus e priorizar os interesses da casa de Deus, o trabalho da igreja e o dever que você deve cumprir. Após experimentar isso por um tempo, sentirá que isso é um bom jeito de viver. É viver franca e honestamente,
sem ser uma pessoa baixa ou inútil, é viver justa e honradamente, em vez de ser desprezível. Você achará que é assim que uma pessoa deve viver e agir. Aos poucos, o desejo em seu coração de satisfazer seus próprios interesses irá diminuir. Amém. Amém. Eu encontrei uma senda de prática nas palavras de Deus. Sempre devemos colocar o trabalho da igreja em primeiro lugar. E quando nossos interesses conflitam com o trabalho da igreja, devemos abrir mão dos nossos interesses e priorizar o nosso dever. Agora pediram-me para reescrever a avaliação e eu queria me arrepender. Eu não podia considerar o que os outros pensariam de mim nem continuar me protegendo. Eu tinha que escrever a verdade e ser honesta. Graças a Deus, a verdade nos dá uma senda de prática. Verdade. Eu me abri com os irmãos depois disso. Lhes contei da corrupção que eu revelei, da autorreflexão e aprendizado. Comunguei também os princípios para eleger líderes, que devemos escolher pessoas que buscam a verdade e que fazem trabalho prático. Comparando isso com a irmã Guan, todos ganharam discernimento e se sentiram preparados para avaliar. Fiz uma avaliação justa com base no comportamento consistente da irmã Guan. Colocar isso em prática me deu uma sensação de paz. Graças a Deus. Sim. Nesse dia, eu recebi uma carta da líder dizendo que a irmã Guan foi dispensada. Ela disse que, enquanto a irmã Guan estava nesse cargo, ela foi arrogante, autocrática e não cooperou, o que impediu muitos dos projetos da igreja. E ela usou sua posição para oprimir os outros, o que os fez cair em negatividade. Foram consequências graves. Foram, sim. Para mim, as coisas que a carta dizia eram como um tapa na cara. O meu rosto ardia e minha mente deu um branco. Eu só sabia que tinha ofendido Deus e tinha uma parte nos malfeitos de uma falsa líder. Ela já tinha se comportado assim e eu tinha discernimento disso. Mas eu não só não a denunciei, como permiti que os outros irmãos a sugerissem como líder superior. Eu percebi que eu não tinha responsabilidade pelo trabalho da igreja. Eu ajudei uma falsa líder a cometer o mal. Até inventei desculpas para mim por não praticar a verdade. Mesmo que não relatasse o que eu sabia, Deus o revelaria. Deus traz tudo à luz. Mas devemos cumprir nossos deveres, revelando falsos líderes e defendendo o trabalho da igreja. Mas eu só esperei passivamente, querendo que Deus agisse e a revelasse. Não cumpri meu dever e minha responsabilidade. Isso prejudicou o trabalho da igreja e a entrada na vida dos irmãos. Quanto mais pensava nisso, pior eu me sentia. Eu sabia que a minha transgressão não podia ser reparada. Na minha dor, vim para diante de Deus em oração e arrependimento. Além disso, eu queria saber por que eu protegia meus interesses assim que deparava com um problema. Qual era a origem do problema? Eu li esta passagem nos meus devocionais. Até que as pessoas tenham experimentado a obra de Deus e compreendido a verdade, é a natureza de Satanás que assume o controle e as domina por dentro. O que especificamente essa natureza acarreta? Por exemplo, por que você é egoísta? Por que você protege a sua própria posição? Por que você tem emoções tão fortes? Por que aprecia aquelas coisas injustas? Por que gosta daqueles males? Qual é a base para a sua afeição por tais coisas? De onde vêm todas essas coisas? Por que você fica tão feliz em aceitá-las? A esta altura, vocês todos entendem que a razão principal é que o veneno de Satanás está dentro do homem. Então, qual é o veneno de Satanás? Como ele pode ser expressado? Por exemplo, se você pergunta como as pessoas devem viver, para que devem viver? As pessoas responderão, é cada um por si e o diabo pega o último. Esse provérbio expressa a origem exata do problema. A filosofia e a lógica de Satanás se tornaram a vida das pessoas. Não importa o que as pessoas busquem, elas o fazem para si mesmas. E assim, elas só vivem para si mesmas. É cada um por si e o diabo pega o último.
Essa é a filosofia de vida do homem e representa a natureza humana. Essas palavras já se tornaram a natureza da humanidade corrupta, o retrato verdadeiro da natureza satânica da humanidade corrupta. E essa natureza satânica já se tornou a base para a existência da humanidade corrupta. Durante vários milênios, a humanidade corrupta tem vivido segundo esse veneno de Satanás até o dia atual. Amém. 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 As palavras de Deus me mostraram que, embora eu fosse crente, eu não tratava a verdade das palavras de Deus como o meu padrão de vida. Eu ainda vivia de acordo com os conceitos de Satanás. Como cada um por si, o diabo pega o último, lucro em primeiro lugar, e protege a si mesmo só escape da culpa. Eu vivia com base nesses venenos satânicos. Achava que as pessoas deviam pensar em si mesmas na vida e proteger seus interesses para que não fossem prejudicadas. Esse é o jeito de ser inteligente, de não sofrer danos. Mas por meio dessa lição eu vi que viver segundo esses venenos satânicos podia proteger meus interesses temporariamente, mas me fazia desistir do meu padrão como um ser humano. Eu me tornei egoísta, astuta e vil. E até violei minha consciência sendo desonesta. Eu me tornei alguém sem caráter, nem dignidade. E que no fim prejudicou a vida dos irmãos. E interrompeu o trabalho da igreja transgredindo, sem ter como compensar isso. Sim. Eu odiava o fato de Satanás me corromper tanto que eu não tinha consciência. E tinha vergonha de enfrentar Deus. Esses venenos satânicos se tornaram a nossa natureza. Sem as revelações das palavras de Deus, jamais reconheceríamos isso. Sim. Se não resolvermos esses venenos de Satanás, cometeremos o mal e resistiremos a Deus. As consequências disso são sérias. São Sim. mesmo. E essa experiência me mostrou que eu não entendia Deus, que eu não acreditava. Que Ele escrutiniza todas as coisas. Eu temia que se eu comungasse com os outros o meu discernimento da irmã Guan, eles pensariam que eu estava tentando me vingar, oprimindo-a intencionalmente. Mas, na casa de Deus, a verdade impera e Deus vê tudo. Tem razão. Contanto que o meu coração estivesse no lugar certo e eu agisse pelos princípios, os outros me apoiariam quando entendessem a verdade. Mesmo se alguém me entendesse errado no início, eu estaria cumprindo meu dever diante de Deus com a consciência limpa. Entender isso me deixou muito mais em paz. E decidi que no futuro eu defenderia os princípios. Graças a Deus. Graças a Deus. Lembrei-me da irmã Lia, diaconisa evangelística, que nunca aceitava a verdade e não assumia um fardo no dever. Pelos princípios deveria ser dispensada. Compartilhei meus pensamentos com alguns outros diáconos. Os diáconos disseram: se a dispensarmos agora, não teremos um substituto adequado na igreja. Devemos ajudá-la e apoiá-la. Eu pensei que já tinha ajudado e apoiado ela várias vezes, porém ela não aceitou. Se continuasse servindo como diaconisa, ela atrasaria o trabalho ainda mais. Mas era verdade que não havia substitutos apropriados na igreja para ela. E se todos discordassem, mas eu insistisse, eles não diriam que eu era arrogante e teimosa demais? Por um tempo, eu não soube o que fazer. Então vim para diante de Deus em oração e busca. Depois de orar, percebi que eu estava protegendo meus interesses de novo. Eu devia defender os princípios da verdade no meu dever. Com base nos princípios, a irmã Lee era uma falsa obreira. Se a mantivéssemos nesse cargo, o trabalho seria impactado. Não podia me recusar a lidar com isso por medo do que os outros diriam. Devia seguir os princípios. Com certeza. Então, comunguei as verdades com meus parceiros. E eles concordaram em dispensar a diaconisa. Depois, a líder superior arranjou que uma irmã de outra igreja assumisse o nosso trabalho evangelístico. A irmã tinha um fardo no dever e entendia os princípios. Aos poucos, nosso trabalho entrou nos trilhos. Graças a Deus. Enquanto praticarmos a verdade e defendermos o trabalho da igreja, podemos ver a orientação e as bênçãos de Deus. Com certeza. Além disso, eu me senti calma e em paz. Esse é um jeito maravilhoso de viver. E então coloquei a verdade em prática. Graças a Deus. Graças a Deus.